bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês algumas dicas de leitura de poemas. Não é que eu vá ler poemas ou indicar poemas para vocês. Eu sei que poema é uma das coisas que é muito difícil a gente ter o hábito de ler. Muita gente tem resistência, dificuldade e até falta de interesse. Eu confesso que eu faço um pouco parte desse time, porque não quase nenhuma poesia me agrada. Tipo, sempre que eu vou ler alguém, é difícil eu me agradar, assim, da poesia. Desde que eu comecei a fazer letras, eu já tive a oportunidade de ler alguns livros de poesia inteira, então acho que isso ajuda bastante. Eu vou falar um pouquinho das minhas dicas, isso está lá, né? E eu acho que uma das coisas que também intimida é porque as pessoas não se sentem capazes de ler poesia. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque, na verdade, a literatura, a escrita propriamente dita, né, quando ela deixa de ser oral e passa a ser uma literatura que é escrita e transmitida e passa a ser um patrimônio de um povo e de uma cultura, ela começa na poesia. E durante muitos e muitos séculos, a poesia era o tipo de literatura mais nobre, era aquela que todo escritor almejava fazer e era aquela que todo povo gostava de ouvir, porque os livros não eram tão, antes da imprensa, né, não eram tão difundidos. Então, a maneira como as pessoas entravam em contato com a literatura era com alguém fazendo essa leitura pública, ou até mesmo decorando e declamando para as pessoas em ocasiões especiais. Então, vendo a importância da poesia em toda a história da literatura, e só agora, no século 21, 20 e 21, é que a gente teve essa difusão da prosa e eu não queria que a poesia ficasse para trás, negligenciada, inclusive nas minhas próprias escolhas de leitura isso acontece. Então eu quis fazer esse vídeo com essas dicas para ajudar você a se dispor a ler mais poesia. Bom, a primeira coisa que faz as pessoas não terem tanto interesse assim em poesia é justamente, como eu disse, não se sentirem capazes de ler poesia. Isso porque, na verdade, muita gente tem uma expectativa, mesmo sem conhecer, de fazer uma leitura técnica da poesia, ou seja, de conhecer todas as técnicas de escrita, né, da estrutura do texto poético. E aí, só quando ela conhecer essa estrutura a fundo e for capaz de analisá-la, é que ela será capaz de ler poesia. Mas, na verdade, eu estou aqui para dizer que existem 3 formas de ler poesia e que você pode se valer de qualquer uma delas e as 3 são válidas. Você pode, como eu disse, fazer uma leitura técnica, né, que é vendo a estrutura, a divisão de métrica, como é a rima, qual é o tipo de verso, se é hexâmetro, se é heróico, se é sei lá mais o que, né? Um monte de coisa que eu não vou falar aqui nesse vídeo e talvez no futuro eu possa fazer um vídeo sobre o assunto, mas enfim, a leitura técnica que tanto intimida a gente é sim uma forma de leitura. A segunda forma de leitura é uma leitura subjetiva, que você pode até pegar alguns elementos da estrutura técnica, mas você vai focar na interpretação do conteúdo da poesia. Então, qual é a mensagem que está sendo passada ali, o que é que o autor quis dizer, o que é que você compreende do que está sendo dito. Então, em vez de focar na estrutura, você vai focar no conteúdo. A leitura subjetiva, você vai ler o conteúdo, né? Você vai se apropriar do conteúdo. E ainda você pode fazer uma leitura emocional do poema, em que você só vai atentar às emoções que o poema desperta em você. Então, na verdade, nem importa o que significam aquelas palavras ou o que o autor quis dizer. Importa apenas o que você sente ao ler aquilo. E é muito uma tendência da poesia mais moderna que está sendo feita hoje em dia. Há uma crítica até forte, assim, nos meios por aí, né, das letras, a esses poemas que são feitos por páginas de Facebook, ou esses poemas assim que são bem, até de certa forma, panfletários, né, que difundem uma certa ideologia ou certos valores, e se critica muito isso porque isso não é poesia ou isso não é arte. Mas as pessoas que estão fazendo esse tipo de poesia, as pessoas que estão consumindo esse tipo de poesia, são, na verdade, pessoas que focam nesse tipo de leitura, né? Então, a pessoa não está ali apreciando a forma ou o conteúdo, ela está apreciando as emoções que despertam. Então, aquelas palavras, mesmo que não, aqueles poemas, mesmo que não estejam feitos com uma técnica bem definida e que para muitas pessoas nem chegam a emergir um conteúdo, ou seja, nem é possível fazer uma leitura subjetiva, porque elas não pertencem àquele grupo, elas não entendem, mas é porque aquele projeto de poesia é feito para tocar e fazer emergir emoções, tocar e fazer emergir sentimentos. Então, se é uma poesia feita por uma mulher de 15 anos e que busca tocar e fazer emergir emoções e sentimentos de outra mulher de 15 anos. Então, se você é um homem de 50 anos e você lê,
Você não vai encontrar ali técnica para você analisar, e você também não vai conseguir muitas vezes nem fazer uma leitura subjetiva, porque também não tem conteúdos que vão emergir. Claro que os grandes artistas, os grandes escritores, os grandes poetas, eles buscam a universalidade, ou seja, eles buscam conhecer e tocar e registrar na sua obra experiências que são do ser humano como um todo, que é tão humano que se torna um clássico, ou seja, se torna uma obra que toca homens ao longo de toda a história, né? Eu, por exemplo, amo Shakespeare. E, tipo, é um cara de 500 anos atrás e ele escreve coisas que me tocam, né? Eu, uma mulher do século XXI. Então, ele é um clássico porque ele conseguiu ser universal. O Homero, que eu fiz o vídeo recentemente, né? É um cara que, na verdade, a gente não sabe nem se é um cara mesmo ou se foram várias pessoas, que existiu há milhares de anos e ele escreve coisas que me tocam, uma mulher do século XXI. Mas nem toda arte vai ser eterna, nem toda arte vai ser o clássico. Né? Tem muitas coisas que são passageiras, que fazem parte de um período histórico e depois não existem mais. E elas não são inúteis por isso, né? A gente não vai ter só a maestria, a gente não tem só Mozart, a gente tem vários tipos de música, né? E cada uma pode pertencer a um tempo e depois passar. Então eu queria dizer que todas as formas de poesia são válidas porque cada uma tem o seu objetivo, cada uma tem a sua função. E na hora de você ler poesia, você escolhe aquilo que você mais quer. Você pode sim querer se aprofundar e conhecer e fazer uma leitura técnica. Você pode sim ler poesias de vários períodos de diferentes autores e querer interpretar e ver os significados que estão ali presentes. Mas você pode só querer ler uma poesia que você se sente fazendo parte de uma comunidade, você sente que alguém sentiu a mesma coisa que você e que você não está só, sabe? Que isso também é válido. Então, as dicas que eu vou dar hoje aqui nesse vídeo são focadas na leitura subjetiva ou na leitura emocional de poesia, tá? Eu não vou falar sobre leitura técnica, talvez num futuro eu faça um vídeo específico sobre isso. A primeira dica que eu já mencionei rapidamente, que ajuda bastante, é você ler um livro todo. Muita gente às vezes lê poesia na internet, né, e só busca por um tema, tipo amor, e aí vê as poesia e amor, e vê as poesias que aparecem. Mas ajuda muito você ler o livro na íntegra, né, porque às vezes há uma unidade, há uma coesão pelo menos de tema no livro, né, mas também às vezes há de estrutura, de forma, né, pensando não na poesia emocional, mas até na poesia subjetiva, né, pensando num poeta modernista como o Carlos Drummond de Andrade, né, você lê um poema dele solto de um jeito, mas ele também teve fases, então você ler o livro inteiro de poesia ajuda bastante. Eu li um livro inteiro da Cecília Meirelles e a minha percepção às vezes sobre poesias, até que eu já conhecia, foi totalmente diferente, porque eu estava lendo dentro de um contexto maior, de uma obra específica que foi pensada por ela, e os poemas foram escritos e organizados por ela naquela sequência. Então recomendo demais vocês lerem um livro na íntegra de poesia. Outra coisa é que existe gosto sim, que tem poesias que são muito bem feitas, muito boas, muito bonitas, mas que não lhe agradam. Então você procure sempre ler vários autores, né? Você pode ler Carlos Drummond de Andrade e não gostar, e tudo bem. E tudo bem, né? Então leiam vários, leia de diferentes épocas, né? Então não só diferentes autores, né, de poesia, diferentes poetas, mas também poetas de diferentes épocas. Às vezes você leu na escola um poeta parnasiano e aí você pensa que não gosta de poesia, né? Então pesquise na internet mesmo e vá vendo poetas de diferentes períodos. A terceira e última dica é que a poesia ela tem um ritmo diferente. Ao contrário da prosa, que você vai lendo com as ideias encadeadas, uma frase depois da outra, um parágrafo depois do outro, uma página depois da outra, a poesia ela tem outro ritmo. A poesia ela é feita para você ler e absorver e contemplar o que foi lido, né? Então, faça pequenas pausas, assim, leia o poema, faça uma pequena pausa, pense um pouco sobre ele, releia, né? Poema, aproveita que é curtinho, né? Diferente de um livro de prosa, ele foi feito para ser relido, assim, pelo menos 2 leituras para cada poema, porque a primeira leitura vai ser uma leitura mais de reconhecimento, né? Você vai conhecer primeiramente aquele poema. E na segunda leitura, logo na sequência, assim, você lê, para um pouquinho, pensa sobre, e depois relê novamente o poema naquele mesmo instante. Sua absorção, digamos assim, das ideias vai ser muito melhor. E sua experiência também, tenho certeza. Então essas foram as minhas 3 dicas para quem quer fazer uma leitura emocional ou subjetiva da poesia. Ler o livro inteiro,
Você lê vários autores até você encontrar o seu gosto e o seu estilo favorito. E você lê com calma, lê apreciando, pelo menos relendo alguns poemas, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que gosta de poesia ou está mais interessado em desenvolver esse gosto, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Clique em gostei para mim, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!